Gente, o Javier Milei cruzou todos os limites. Ele veio ao Brasil, atacou nossas instituições, defendeu o golpista e agora se recusa a pedir desculpas. A diplomacia virou circo e a conta vai sobrar para o povo argentino. Vem entender esse absurdo. A gente vai colocar aqui uma declaração do ministro Mauro Vieira a Isabela Camargo, a repórter Isabela Camargo, ontem, quando ele fala sobre as declarações do Milei, diz que são graves e inaceitáveis. Vamos ouvi-lo. Essas declarações foram críticas e de uma forma muito agressiva ao governo brasileiro, ao povo brasileiro, às instituições, ao executivo, ao legislativo e ao próprio presidente da República. Foi uma interferência em assuntos domésticos, em assuntos nacionais. Nós precisamos de explicações do governo argentino por que o presidente da Argentina veio ao território brasileiro fazer esse tipo de manifestação e de declarações ríspidas, grosseiras e inaceitáveis. Todo o episódio é extremamente grave e inaceitável. Mas nós temos que trabalhar pelo entendimento entre as nações. A diplomacia é feita disso, de conversas. Entre as reações à declaração de Milei no Brasil, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes chamou o sucessor dele na Casa Rosada de energúmeno. Nas palavras de Fernandes, Milei foi ao Brasil para gritar como um energúmeno, exigindo visitar um golpista preso, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O peronista disse ainda que insultar o presidente de um país irmão e principal sócio comercial é algo imperdoável. Outra reação negativa veio também de um ex-presidente, no caso Maurício Macri, por meio de assessores que falaram ao jornal La Nación. Macri diz que a situação envolvendo Milei é resultado das não relações diplomáticas do governo argentino. E aí eu lembro você que Macri apoiou a candidatura de Milei em 2023. Ainda na esfera política, o governador da província de Buenos Aires diz que teve vergonha alheia das declarações de Javier Milei sobre o governo brasileiro. Nas redes sociais, Axel Kicillof, que é cotado como pré-candidato presidencial do peronismo para as eleições do ano que vem, também reforçou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. O Clarín, que é um dos principais jornais da Argentina, junto com La Nación, destacou as duras críticas do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e também mencionou a declaração do ministro da Economia brasileiro, essa que a gente acabou de mostrar, a de Darío Durigan, que chamou o presidente argentino de palhaço. Mais cedo, o La Nación trouxe uma apuração junto ao governo argentino e revelou que a administração Milei não deve pedir desculpas ao governo Lula. Bom, vamos lá, Júlia. Antes de mais nada, boa tarde, meus amigos. Em primeiro lugar, é algo inaceitável o que o Milei fez. Né? O Milei justifica que o Lula tem preferência na política argentina. Tem. O Milei também tem, né? O bolsonarismo. O Milei alega que o Partido dos Trabalhadores manda assessores, marqueteiros para ajudar na campanha de seus adversários. Efetivamente aconteceu isso na disputa de Milei com Sérgio Massa. A equivalência termina aí, ponto. Por quê? Isso não dá direito ao Milei de ofender o presidente brasileiro. Então não há nenhuma equivalência, eu acredito que não é o ideal se meter em assuntos domésticos da política de outro país, né? Como tanto Milei quanto Lula fizeram, mas não tem. O Lula não chamou o Milei de vagabundo, não atacou ministro da Suprema Corte. Então é isso que tem que ser rechaçado com firmeza, como está fazendo o governo brasileiro. E, por fim, lembrar só um fato histórico. Quando houve o episódio mais traumático para a Argentina, na história recente, foi a Guerra das Malvinas, o governo brasileiro ficou do lado da Argentina. Os Estados Unidos ficaram do lado da Inglaterra, como era de se prever. E perguntaram ao presidente, que era o ditador Figueiredo, por que ele havia apoiado a Argentina e não os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Ele falou, olha, quando acabar a guerra, a gente vai acordar e a Argentina vai estar do nosso lado. Então, esse é o ensinamento que valeria também para o Milei. Quando Trump passar, a Argentina vai acordar e quem vai estar do lado dela é o Brasil. Concordo totalmente com você. Eu acho que Milei levou essa falta de noção ao paroxismo, ao máximo, porque os governos passam e a pessoa, quando é eleita, ela tem que ter a noção de que ela representa o país e não ela, e não os desejos dela. Então, você pode até ter uma visão mais crítica, você pode se dar melhor ou pior com determinado governante, é do jogo.
jogo, mas na hora que você está representando formalmente o país, você tem que colocar de lado as suas preferências e tem que colocar de lado também a política, né? Muitas vezes, em nome de um pragmatismo comercial, Ana, porque a Argentina, a gente compra deles, se eu não me engano, 17% de tudo, cerca de, que eles exportam. E eles importam da gente 23% de tudo que é de importação lá, principalmente na área de carros, que a gente fala com alguma frequência, alimentos e tal. Então tem aí uma relação, fora a questão toda relacionada à energia, a vaca muerta, né? Se eu não me engano, é esse o nome do campo de gás lá. Enfim, para o bem da própria população que ele representa, tem que segurar a onda. Não dá para chegar a subir no palanque e ser desrespeitoso, inclusive no país que está te recebendo, né? No país do outro, né? Do outro presidente. As relações entre o governo Lula e o governo Milei nunca foram boas, mas pelo menos o Brasil sempre manteve um canal muito pragmático. A própria Argentina, tirando o Milei, sempre mantinha um canal pragmático. Recentemente, não faz muito, a Argentina teve um problema sério energético. O Brasil mandou navio com gás para lá, para ajudar. Sem falar uma série de outras ajudas. Eu lembro, alguns anos atrás, não faz tanto tempo, eu assisti uma conversa de um ministro da Fazenda argentino com um ministro brasileiro e esse ministro argentino dizia uma frase que depois ficou célebre. Quando o Brasil pega um resfriado, a Argentina pega uma pneumonia. O que quer dizer com isso? A economia argentina depende muito mais da brasileira e isso sempre foi algo que manteve relações pragmáticas também entre os dois países. O que Milei faz é tentar ser Trump. Trump pode fazer falas, enfim, tem muito mais poder e o Brasil tem que cuidar muito mais ao responder. Com a Argentina, o Brasil poderia responder de uma maneira que machucaria a economia argentina. Então, eu tenho uma informação que o Palácio do Planalto, a indignação está tão alta, é claro, Lula pediu para baixar a temperatura, mas existe a possibilidade do embaixador brasileiro em Buenos Aires ficar no Brasil até depois da eleição brasileira. O Júlio Bitelli poderia ser indicado, né, ser dito a ele não retornar à Argentina até passar o ciclo eleitoral brasileiro. E isso é um gelo diplomático gigantesco entre os dois países. Então, para o Brasil, na imprensa argentina, a gente também está vendo essa gravidade da relação e ninguém lá está dando razão a Milei, mas aqui no Brasil, dentro do governo, a ofensa foi realmente tomada num nível muito alto. Sem falar dessa tentativa de Milei, e os próprios argentinos dizem isso, né, de fazer uma fala atacando Lula, pensando já na sua campanha. Ele vai tentar a reeleição em 2027. Gostaria da ajuda tanto dos Estados Unidos quanto de algum governo amigo no Brasil, mas de qualquer maneira cruzou todas as linhas e isso é algo que dificilmente o Brasil vai responder economicamente, mas se fizer, para a Argentina é muito ruim. Olha, uma coisa é Javier Milei não gostar do presidente Lula. Isso faz parte da política. Outra coisa completamente diferente é o presidente da Argentina entrar em território brasileiro, participar da convenção do PL e transformar o palanque de Flávio Bolsonaro numa espécie de comício internacional contra o Brasil. No sábado, dia 25 de julho, Milei atacou Lula e também ofendeu o ministro Alexandre de Moraes. Não foi uma crítica diplomática, não foi uma divergência econômica e muito menos uma análise política séria. Foi provocação de palanque, com direito a insultos e interferência explícita no processo eleitoral brasileiro. E aí fica a pergunta: Milei veio ao Brasil como presidente da Argentina ou como cabo eleitoral da família Bolsonaro? Porque presidente de verdade precisa entender que representa um país inteiro, e não apenas a própria turma ideológica. As relações entre Brasil e Argentina são muito maiores do que Lula, Milei, Bolsonaro ou qualquer outro político. Governos passam, os países continuam sendo vizinhos, parceiros comerciais e economicamente dependentes um do outro. Mas parece que Milei está tão ocupado tentando fazer um cosplay latino-americano de Donald Trump que se esqueceu de olhar o mapa. Trump está lá nos Estados Unidos. O Brasil está aqui, do lado da Argentina, e é justamente seu principal parceiro comercial. Quando a economia brasileira cresce, a Argentina sente. Quando o Brasil enfrenta dificuldades,
os argentinos também são afetados. O mais curioso é que até setores políticos argentinos que não possuem nenhuma simpatia por Lula criticaram o comportamento de Milei. O ex-presidente Alberto Fernandes, o governador Axel Kicillof e até aliados históricos da direita argentina demonstraram preocupação com a irresponsabilidade diplomática do presidente. Ou seja, não é apenas a esquerda brasileira dizendo que Milei passou dos limites. Na própria Argentina existe gente percebendo o tamanho do vexame. O ministro Mauro Vieira classificou as declarações como ríspidas, grosseiras e inaceitáveis. O Itamaraty convocou o embaixador argentino para exigir explicações e chamou o representante brasileiro em Buenos Aires para consultas. É uma resposta diplomática firme, mas responsável. O Brasil não precisa descer ao nível do insulto. Precisa defender sua soberania e deixar claro que eleição brasileira é assunto do povo brasileiro. Enquanto isso, o governo argentino sinalizou que não pretende pedir desculpas. Talvez porque pedir desculpas exija uma qualidade que o extremismo político raramente possui: maturidade. E vejam a contradição. Milei vive discursando contra a interferência do Estado e contra governos que tentam controlar tudo, mas atravessa a fronteira para tentar interferir justamente na política interna do Brasil. Liberdade, pelo visto, só vale quando favorece o lado dele. É importante também não confundir Javier Milei com o povo argentino. Brasileiros e argentinos possuem uma relação histórica, cultural e econômica muito maior do que essa disputa ideológica. O problema não é a Argentina. O problema é um presidente que prefere provocar o vizinho para ganhar aplausos de uma plateia bolsonarista. Milei pode continuar sonhando em ser o Trump dos Pampas, mas precisa lembrar de uma verdade simples. Quando Trump passar, quando os Bolsonaro passarem e quando o próprio Milei deixar o poder, Brasil e Argentina continuarão acordando lado a lado. E diplomacia não se faz com gritaria, insultos ou espetáculo eleitoral. Faz-se com respeito, responsabilidade e defesa dos interesses do povo.